Começar aí nossa resolução, nossa última live de resolução do Enem 2022. Até agora resolvemos todos os exercícios de matemática e faltam só esses 10 últimos. Então, vamos lá. Enquanto eu for resolvendo, talvez não consiga acompanhar exatamente o chat que vocês estão falando, mas conforme for indo, eu vou vendo o que vocês estão dizendo por aí, tá? Então, curtam muito a live para chegarem mais pessoas. Vamos para esse exercício, que como vocês podem ver, ele tem uma questão muito grande. Tem muito texto para ler, mas ele não é tão difícil quanto parece. Ele tem mais texto do que a dificuldade dele de ser um texto complicado, podemos dizer assim. Mas vamos ler juntos para vocês entenderem o que fala esse exercício. Que ele diz assim: uma equipe de marketing digital foi contratada para aumentar as vendas de um produto ofertado em um site de comércio eletrônico. Para isso, elaborou um anúncio que, quando o cliente clica sobre ele, é direcionado para a página de vendas do produto. Esse anúncio foi divulgado em duas redes sociais, A e B, e foram obtidos os seguintes resultados. Bom, então até aqui estamos tendo uma historinha, uma contextualização, né? Rede social A. O anúncio foi visualizado por 3.000 pessoas. 10% delas clicaram sobre o anúncio e foram redirecionados para o site. 3% das pessoas que clicaram sobre o anúncio, compraram o produto. O investimento feito para a publicação do anúncio nessa rede social foi de R$100. Tudo bem? A próxima, rede social B. O anúncio foi visualizado por 1.000 pessoas. 30% delas clicaram sobre o anúncio e foram redirecionadas ao site, e 2% das pessoas que clicaram sobre o anúncio compraram o produto. O investimento feito para a publicação do anúncio nessa rede social foi de R$200. Tudo bem? Até aqui isso é uma contextualização aí de uma historinha. Aqui a gente já consegue até achar alguns valores, né, gente? Ó, se 10% das 3.000 pessoas que viram clicaram nesse site, a gente consegue até saber quantos são, certo? Porque 10% de 3.000... a gente simplifica, é igual a 300 pessoas, certo? Já fazendo aí as porcentagens. E diz que 3% dessas 300 pessoas compraram o produto. Então, a gente também consegue descobrir quanto vale aí esses 3%. Então, 3% de 300 dá igual a 9 pessoas. Tudo bem? 3 vezes 300 dá 900, dividido por 100, por porcentagem, 9. E a mesma coisa na rede social B, ó. 30% das pessoas que clicaram seria 30% de 1.000. Então, aqui, ó, 30% de 1.000 pessoas também vai dar igual a R$300. E aqui, 2% de 300 vai dar igual a 6. Tá? Então, a gente já tem algumas informações aí que a gente precisa para esse enunciado. Bora seguir aí para ver o que a questão tá dizendo. Por experiência, o pessoal da equipe de marketing considera que a quantidade de novas pessoas que verão um anúncio é diretamente proporcional ao investimento realizado, né? Então, o valor em dinheiro, e que a quantidade de pessoas que comprarão o produto também se manterá proporcional à quantidade de pessoas que clicaram sobre o anúncio. Então, como se isso sempre fosse se manter. O responsável pelo produto decidiu, então, investir mais R$300 em cada uma das duas redes sociais para a divulgação desse anúncio e obteve, de fato, o aumento proporcional esperado na quantidade de clientes que compraram esse produto. Para classificar o aumento obtido na quantidade de compradores desse produto, em consequência da segunda divulgação, em relação aos resultados observados na primeira divulgação, o responsável pelo produto adotou o seguinte critério. Então, ele tem uma tabelinha para olhar quanto foi o avanço aí dele, né? Então, o aumento na quantidade de compradores em consequência dessa segunda divulgação, em relação ao que foi registrado com a primeira divulgação, foi classificado como? Bom, então vamos fazer as continhas, é bem prático, gente. A gente só precisa colocar aí as informações que a gente tem anunciado. Então, ó, a primeira coisa que a gente sabe é que na rede social A, vou colocar aqui mais para baixo, rede social A,
a gente teve, né, um custo de R$100 inicialmente, que atingiu 3.000 pessoas. Tudo bem? Atingiu 3.000 pessoas e dessas 3.000, 10% clicaram no link. Então, 300 pessoas clicaram no link. Tá dando pra enxergar com essa cor, gente? E dessas 300 pessoas, do 3%, né? 3% compraram. Ou seja, 9 pessoas no total compraram. Tá? Nessa primeira divulgação ainda quando tá lá no site. E aí ele fala que agora, em vez de R$100, ele vai colocar R$300 tanto na A quanto na B. Então já vamos calcular aí quanto seria na... Na verdade, vamos fazer a B também, vai. Primeiro. E a B, né, ele diz que ele usou R$200 inicialmente. Alcançou 1.000 pessoas. E a mesma coisa, 10% entraram no link, que também era 300 nesse caso. E 2% compraram, ou seja, 6. Somando nessa primeira interação aí que a gente teve o total de 15 pessoas comprando, né? 9 mais 6. Então, 15 no total aí dessa primeira venda dele aí. E aí ele diz que quando ele vai fazer de novo um novo investimento, ele vai gastar... Opa, gente, desculpa, coloquei errado. Era 30% aqui. Obrigada pela diquinha, mas continua o mesmo valor. Mas eu só escrevi errado e falei errado também. Tudo bem? 15 pessoas no total foram atingidas e compraram o produto que ele queria. Quando ele vai fazer um novo investimento, agora ele vai passar a colocar R$300. Ele disse que os valores vão sempre ser proporcionais ao preço que ele está colocando. Então, ó, vamos ver na rede social A como que vai ficar também? Então, na rede social A, quando ele colocar R$300, como é proporcional, se a gente pensa naquela ideia de regrinha de 3, né? Se com R$100 ele atingiu 3.000 pessoas, com o triplo ele vai atingir o triplo de pessoas, concordam comigo? Então, 9.000 pessoas seriam atingidas aqui quando ele investisse esses R$300. Tudo bem? E a mesma ideia, ó, dessas 9.000 pessoas, 10% iriam entrar no nosso link. Então, 900 pessoas. E da mesma forma, ó, 3% iriam no nosso site, né? Comprariam um produto. Então, 27. Tudo bem? Mesma coisa vamos fazer com a outra aqui, ó, com a B. Agora ele quer investir R$300. Mas lembrem que a B, no começo, ele investiu 200, ou seja, já é contando com 2 vezes, né? Então, a gente teria que tomar cuidado com isso, que não é mais que nem a primeira, que é só, vou multiplicar por 3, porque aqui a gente já tá contando na primeira vez como se fosse 2 vezes, tá? Então, por exemplo, aqui, proporcionalmente, a gente teria 1.500 pessoas atingidas, concordam comigo? Que se com R$200 foi 1.000 pessoas, se fosse 100 seria 500, então 303 vezes esse 500, 1.500. E aí a gente faz o mesmo processinho, certo? Aqui, 30%, que vai dar 450, mais esses 2% de 450, que vão ser igual a 9 pessoas. Então, no total, 27 mais 9, o total de 36 pessoas aí nessa segunda leva de investimento. Tudo bem? Faz sentido? E qual foi essa diferença, né? Quantos aumentaram do segundo investimento comparado com o primeiro? Então, 36 menos 15 é igual a 21. E 15 era o nosso 100%, né? Era o total que a gente tinha. A gente quer saber quanto que aumentou em porcentagem. Então, se 15 era o meu 100%, 21, que foi o valor final, né? O quanto aumentou, simboliza quanto, gente? Aí, 15x é igual a 2.100. X é igual a 140%, né? Então, agora o meu valor final simboliza 140% a mais do que a gente teve no nosso primeiro investimento.
certo? E se a gente olha ali no nosso gráfico, ó, 140%, ele estaria na escala bem aqui do meio, mais ou menos, né, ó? Que estaria entre 100% e 150%. Então, na escala bom, né? Ele estaria aí num aumento bom. Então, a alternativa C de certo. E aí? Acertaram? Acharam difícil? Acharam fácil? O que vocês acharam? Como que foi? Me contem aí. O problema dessa questão é que o texto é muito longo. É verdade, esse texto longo dá uma preguicinha, mas não era uma questão difícil, né? Ela era só chatinha de ler. Talvez se você tivesse pouco tempo, não era, né, muito bom ver essa questão com esse texto gigantesco. Mas ela não era difícil, então não se assustem com os textos grandes. Tudo bem? E aí, vamos para a próxima? Hoje não temos muita gente na live, que é no começo, né? Mas curtam muito a live aí, gente, para chegar em mais pessoas, hein? Curtam a live. Vamos para a próxima? Mandem um ok aí no chat, se vocês querem para a próxima. E lembrem que a gente está usando como referência a prova cinza do Enem 2022. Então, se vocês quiserem olhar aí as questões da prova cinza Enem 2022, a gente está seguindo essa ordem. E estamos nas últimas questões, indo agora para 172. Estamos quase chegando a 180, que é a última questão aí da parte de matemática. Então, bora lá. Essa questão aqui, gente, não sei se vocês lembram dela, mas ela é uma questão relativamente fácil, né? Não é uma questão difícil. Só tem que tomar cuidado porque para não se confundir, né? Então, é uma questão que você tem que ter bonitinho no seu rascunho da prova. Não tenho medo de usar o rascunho da prova, porque tem muitas folhas e você não usa tudo, né? E se você deixar ele organizadinho, sobra muito espaço ainda. Então, aproveitem o rascunho da prova para vocês mandarem bem aí nessas questões, hein? Então, vamos resolver esse exercício que não era difícil. Só tinha que tomar cuidado e atenção para não errar de bobeira. Então, vamos ler aí comigo, que diz assim: uma montadora de automóveis divulgou que oferta a seus clientes mais de 1000 configurações diferentes de carro, variando o modelo, a motorização, as opcionais e a cor do veículo. Atualmente, ele oferece 7 modelos de carro com 2 tipos de motores, 1.0 e 1.6. Já em relação aos opcionais, existem 3 escolhas possíveis: central multimídia, rodas de liga leve e bancos de couro. Então, tem 3 escolhas possíveis dos opcionais do carro, né? E aí diz assim, né? Podendo o cliente optar por incluir 1, 2, 3 ou nenhum dos opcionais disponíveis. Para ser fiel à divulgação feita, a quantidade mínima de cores que a montadora deverá disponibilizar a seus clientes é... Bom, ele quer que no total tenha 1000 opções de carro para o cliente escolher. E ele deu todas as possibilidades que ele pode colocar, menos as cores, que é o que a gente quer descobrir. Então, vamos descobrir quantas possibilidades de combinações a gente tem com essas informações que eu tenho. E a primeira informação que eu tenho, né, que é a mais importante, é que ele tem 7 modelos de carro com 2 tipos de motores. Então, automaticamente, aí eu já tenho 14 tipos possíveis. Concordam comigo? Porque são 7 modelos, né? Vezes os tipos de motores. Então, aí você já sabe que você tem 14 opções iniciais para você escolher aí o seu carrinho. Tudo bem? E agora que começa, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de escolher os opcionais, na hora de escolher mesmo o seu carro, você pode optar, né? Tanto os modelos que ele tem e os motores e esses opcionais, que ele diz que você pode escolher nenhum opcional, um opcional, 2 opcionais ou 3 opcionais, sendo que você tem 3 possíveis para escolher. Então, a primeira possibilidade que você tem é de não escolher nenhum opcional. Você quer o seu carro só com o motor, tudo bonitinho lá, todo ele, mas você não quer nenhum opcional. Então, com nenhum opcional, vou colocar N aqui. Se eu não quero nenhum opcional, a gente já sabe que eu vou ter 14
opções de escolha, concordam comigo? Porque não vou ter nada aí que eu precise acrescentar nessas minhas 14 que eu já tenho, comparando os modelos e os motores, tá certo? Bom, agora, gente, se eu quiser escolher um dos modelos, um dos opcionais, então, ou a central de multimídia, ou as rodas de liga leve, ou os bancos de couro, concordem que eu tenho mais 3 opções? Dentro essas 14 que já existem, então eu tenho 3 vezes 14 opções. Concordam comigo? Então eu vou ter 3 vezes 14 opções. Porque eu vou poder escolher, né? Ou a central de multimídia, que eu vou chamar de C, ou as rodas de liga leve, ou o banco de couro, que eu vou chamar de B. Tudo bem? Essas são minhas 3 opções aqui para eu escolher. Dentre as 14 outras que eu já tenho, por isso que eu multiplico. Tudo bem? Mas, isso aqui é se eu escolher uma possibilidade, né? Então, das coisas opcionais. Agora, se eu tiver que escolher 2 coisas opcionais, eu posso escolher até 2. Vocês concordam comigo que eu posso escolher a central de multimídia com as rodas, a central de multimídia com os bancos? E se eu colocar os bancos com a central de multimídia, não muda, né, gente? Então, aqui não tem como fazer essa combinação. E a única outra opção diferente é os bancos com os bancos de couro com as rodas de liga leve. Ou seja, eu tenho mais 3 opções aqui para escolher dentre as 14 que eu já tenho. Então, eu multiplico aí por 3. Tudo bem? Faz sentido aí para vocês? Mas, como eu posso escolher também 3 das opções, né, dos opcionais, eu só tenho uma possibilidade de escolher 3, né? Se eu quero 3, vai ser tudo, aí eu tenho mais só 14 possibilidades. Tudo bem? Somando todo esse valor aqui, fazendo essa continha, a gente vai ter 112 possibilidades já possíveis com essas informações que o enunciado deu. E a gente tem mais as cores que a gente tem que colocar aqui, né? E a pergunta realmente fala quantas cores eu preciso para a gente chegar nas 1000 configurações possíveis que essa montadora, né, prometeu aí para os seus clientes lá no começo. Bom, então se eu tenho, por enquanto, 112 possibilidades, eu tenho que multiplicar por um valor, né, as cores para chegar aí no resultado de 1000. Tudo bem? Então, a gente sabe que se eu multiplicar o 112 por 10, vai dar 1120. Ainda tá um pouquinho longe, né, de 1000. Eu consigo diminuir um pouquinho para ficar mais perto aí do valor que ele quer. Então, se eu subtrair, né, 112, isso daqui vai dar igual a 1008. 1008 se aproxima super com 1000. E é como se a gente estivesse multiplicando, né, os nossos valores por 9, ou seja, 9 cores aí possíveis para ele escolher. E aí, temos a alternativa B. Então, além de todas essas opções que o próprio enunciado nos deu, temos ainda 9 cores disponíveis do veículo. E assim, formando 1008 possibilidades de escolha para o nosso cliente, né? Tudo bem? E aí? Por que multiplica por 10? Na verdade, a gente estava testando. 10 foi um valor que era mais próximo de 1000, né? Que a gente precisava chegar em 1000. E aí, seria um teste que você poderia fazer. Você poderia usar as próprias alternativas que estão no enunciado. Então, se você quisesse, você poderia multiplicar por 8, poderia multiplicar por 9, poderia multiplicar por 11, poderia multiplicar por 18, poderia multiplicar por 24 e ver qual mais se aproxima do 1000, que é o que realmente o enunciado está pedindo pra gente, né? E assim a gente encontrou todas as possibilidades e quantas cores a nossa montadora precisaria ter para chegar no que ele prometeu. Certo, gente? Tudo bem? Gente, de onde saiu esse 112? Dessa continha que a gente fez aqui em cima, ó. Da continha que a gente estava fazendo. Tá bom?
O T são as totais possibilidades que temos por aqui. Se a pessoa tem dificuldade, recomenda pular essa? Olha, eu acho que essa aqui não era uma questão fácil. Ela estaria para uma média e para uma questão difícil. Então, não sei, depende muito de como você bate o olho, né? Essa aqui era uma forma que eu pensei para resolver, mas teriam outras formas de resolver essa questão. Mas foi a que eu achei mais fácil. Poderia ter dividido 1000 por 1112. Sim, poderia ter dividido. Se achar um valor aí aproximado, poderia sim. Certo, gente? Último 14, gente, é quando a pessoa escolhe as 3 opções, né? As 3 opcionais dela. Lembrem que a gente tem aqui, ó, incluindo nenhum, né? Então, 1, que é o que eu fiz de rosinha aqui, incluindo 1, ó. 2, 3, que foi a última que a gente usou. Ou nenhum... eu mudei as cores, tá, gente? Mas tudo bem. Ou nenhuma aqui dos meus valores, que eu chamei de N. Tudo bem? Então, a nossa soma a gente usou aí com essas 3 opções que a pessoa poderia colocar. Certo? Mas calma, gente, agora a próxima questão ela é bem facinha e eu tenho certeza que vocês lembram, porque foi uma questão que viralizou super na época, tá? Por que 3 vezes 14 duas vezes? Gente, porque a gente tá analisando 4 coisas diferentes, né? Quando a pessoa escolhe nenhum opcional, quando a pessoa escolhe um opcional, quando a pessoa escolhe 2 opcionais, quando a pessoa escolhe os 3 opcionais. E aí, 3 vezes é porque quando ela tem uma opção do opcional, ela tem 3 opcionais que ela pode escolher, certo? E na segunda vez, ela tem 3 combinações 2 a 2 que ela pode fazer. Tudo bem? Mas tá tudo salvo, gente, lá no meu canal pra vocês. Vocês vão conseguir ver essa live depois e revisar os exercícios caso necessário. Tá certo? Bora pra próxima questão. Mandem um ok aí na live e curtam muito pra chegar em mais gente. Vamos lá. A próxima questão, ela viralizou, então vocês vão lembrar dela. Porque na época foi uma das questões que repercutiu bastante, acho que até aqui mesmo no TikTok. Então provavelmente vocês lembram dessa questão, porque estava em todo lugar. E eu particularmente gosto muito dessa questão. Ela é uma questão de planificação, né? Então, é uma questão que é comum na prova do Enem. Essa ideia para você ter uma ideia melhor de plano, como as coisas ficam. Então, é uma questão que costuma aparecer na prova do Enem, né? Ela costuma aparecer e costuma ter na prova, né? Não é uma questão que foge muito aí da ideia do Enem. E eu vou mostrar pra vocês como eu pensei nessa questão, que foi a maneira mais fácil que eu pensei, e eu particularmente acho que foi uma solução fácil, que eu imagino que vocês vão entender. Mas se por acaso vocês não entenderem, vocês me falam, mas eu acho que não tem como não entender essa solução que eu pensei, gente, tá? Então, ó, aqui, só de bater o olho no exercício, a gente já saberia o que ele tava pedindo, né? Bater o olho nas alternativas, bater o olho na questão. Mas vamos ler tudo para vocês verem exatamente o que está dizendo aqui. Que diz assim: dentre as diversas planificações possíveis para um cubo, uma delas é que se encontra apresentada na figura 1. Então, essa primeira figura aqui. Em um cubo foram pintadas em 3 de suas faces quadrados de cor cinza escura que ocupam um quarto dessas faces, sendo esses 3 quadrados um vértice em comum, né? Então, tem um vértice aqui em comum, todos esses mini quadradinhos dentro dos lados do cubo. A planificação do cubo da figura 2, conforme o tipo de planificação apresentado na figura 1, é. Então, a primeira coisa que eu pensei em fazer, e eu acho que é uma dica para vocês fazerem se cair uma questão parecida, é começar a desenhar. Escolhe um ponto em comum de 3 lados e desenha, tá? E depois você começa a analisar. Então, por exemplo, ó, vocês sabem que eles têm um vértice em comum que o próprio enunciado está falando, e também pelo desenho a gente consegue ver, né, esse vértice que eu pintei aí de verdinho. Então, eu vou escolher um vértice que junte 3 quadradinhos, qualquer, entendeu? Então, ó, vou escolher esse daqui, tá vendo? Esse vértice junta esse quadradinho e esse quadradinho, perfeito? Bom, então agora eu vou desenhar conforme a gente vê no nosso cubo grande, né? Ó, aqui
aqui a gente tem um quadradinho que tá ligado com o outro pela lateral, certo? Então, vou fazer esse desenho aqui, ó, desses quadradinhos que se ligam. Tudo bem? Vou fazer de outra cor. Vou fazer com um roxinho. Desses quadradinhos aí que se ligam nesse ponto, ó. Tá bem? Logo em cima, gente, eu tenho outro quadradinho que tá ligado com esse quadradinho de baixo, concorda comigo? Se a gente pegar uma folha e abrir, nesse sentido que a gente tá desenhando, eles estão ligados, ok? Então, eu vou desenhar esse quadradinho aqui em cima. Bom, então, uma das planificações possíveis é essa aí que eu desenhei. Mas o Enem não ia deixar tão facinho assim pra vocês, né? Eles querem que vocês pensem um pouquinho mais, além disso que eu mostrei aqui pra vocês. Mas essa aqui é uma planificação e as outras não vão fugir dessa. O que pode acontecer, por exemplo, é que essa parte vir pra cima, né? Essa parte aqui vir pra cima, essa parte vir para baixo e vice-versa. O que acontece é mudar a ordem desses quadrados. Mas a ideia vai ser sempre, sempre, sempre essa. Ou seja, né? Teremos dois quadradinhos aqui se completando, que, se você olha nas alternativas, todos realmente estão se completando, né? Não dá pra eliminar nenhuma alternativa baseado nele. E a gente tem o outro quadradinho que ele está o quê, gente? Do lado direito, né? Do lado direito, olhando assim de frente, do lado direito para baixo. Então, a partir daí, eu já consigo eliminar algumas alternativas, concordam comigo? Ó, aqui na alternativa A, bom, esse quadradinho tá para cima, né? Não tá do lado direito, mas ele tá para cima, não pode ser. Na letra B, a mesma coisa. Tá do lado direito, mas tá para cima. A letra D, tá ok. A letra C, ele tá pra baixo, mas ele não tá do lado direito, né? Concordam comigo? Ele tá no quadradinho pulado ali, um pro lado, né? Ele tá um pro lado assim que não é. Então, não poderia ser. Aí também não poderia ser, porque ele tá pro lado esquerdo, né? Na ponta pro lado esquerdo, não tá exatamente como a gente fez nosso desenho, então não poderia ser. Assim, a gente já eliminou todas as alternativas. E só poderia ser realmente a alternativa D de dado. E aí, se você percebe, gente, realmente foi isso que aconteceu, ó. Esse quadradão aqui de cima, né? Esse retângulo aqui, em vez de ele estar aqui em cima, ele pulou aqui pra baixo, né? Então, fez uma rotação aí nas minhas ordens do meu quadradinho. Mas é a mesma coisa. Então, ó, se a gente pegasse e desenhasse aqui, ó, é mais ou menos isso que aconteceu, né? Ele veio pra cá, ó. Esse quadradinho veio pra cá. Automaticamente, esse branco subiu, então aqui ficaria branco, né? E automaticamente, esse daqui que tinha os dois quadradinhos passou pra cima. Como se a gente fizesse um ciclo aí no nosso desenho que a gente tinha desenhado. Tudo bem? Faz sentido? Por isso, a alternativa D de dado. Tudo bem? E aí? Gostaram dessa explicação? Faz sentido pra vocês? Porque pra mim, na hora pareceu muito óbvia e, tipo, claramente, sabe? Qual a diferença da C e da D? Gente, é porque, ó, aqui a gente tem 1, 2, né? Então, 1 seria o lado esquerdo, um quadradinho que tá mais afastado, e o 2 do lado direito. Aqui a gente tem 1, 2. Eles trocam de lado, tá vendo? O quadradinho troca de lado, troca de posição. Certo? Tudo bem? Por que tem que ser direito, gente? Porque foi a partir do desenho que a gente fez. Do quadradinho que a gente achou. Ele estava do lado direito no nosso desenho. A gente juntou aqui os nossos quadrados inicialmente. Entendeu? Tava assim, os dois quadradinhos em cima um do outro. E esse daqui do lado. Tá certo? Por que não poderia ser a C, gente? Porque não faz sentido ser a C. Vocês concordam comigo? Que se eu fizesse essa planificação, ó, vamos fazer esse mesmo desenho da C aqui em cima. Que nem a gente tinha feito, ó. Inicialmente. A C estaria assim, ó. Tudo bem? Primeiro que os quadradinhos não estão com nenhum vértice em comum. E não se encontram, não tem a ver com essa figura 2 que ele tá apresentando pra gente. Não tem um vértice que
que vai ser comum ali, igual a esse, né? Nessa parte, por exemplo. Tudo bem? Se fosse outra planificação, outro estilo de questão, né? Tipo, se a planificação não fosse nesse formato de escadinha, e aí seria diferente a ideia. Mas como era nesse formato, não tinha como ser mesmo. Porque não fazia sentido com o que a questão estava pedindo, né? Certo? E aí? Agora faz sentido mais essa questão, porque eu sei que muita gente ficou na dúvida na época e foi um dos motivos para essa questão ter viralizado. Eu vi pessoas que falaram que cortaram a prova pra ver. Mas, gente, sempre pensem no mais fácil. Então eu vou desenhar uma situação hipotética e depois você vai mudando essa sua situação que você desenhou, porque sempre dá certo, tá? Sempre vai dar certo. Então, vão com calma que vocês conseguem resolver essas questões. E é uma questão clássica que normalmente costuma aparecer no Enem, sim. Essa ideia, principalmente de cubo, né? Se você girar o cubo, tal, onde você vai parar, em qual lado vai parar, em que número vai parar. É algo que costuma aparecer, de verdade, tá? Tudo bem? Então, sempre façam esse desenho que nem eu fiz, porque com esse desenho inicialmente, ó, ficava muito mais fácil de você entender essa questão e não errar por bobeira, porque essa daqui era uma questão que se você errasse, provavelmente seu TRI iria baixar também por pura bobeira, tá? Então, atenção para vocês não errarem exercícios desse tipo na prova do Enem, porque aparece e agora vocês já sabem como fazer e não errar mais, tá? Sempre fazer o seu esbocinho com uma situação hipotética e depois você arruma ela, né? Complica ela aí do que o enunciado tá falando. Bora pra próxima questão, mandem um ok aí, curtam muito a live, tudo bem? Agora, a próxima questão, eu não sei dizer se eu achei ela difícil ou não, mas ela tinha que ter tomado cuidadinho com uma interpretação, porque às vezes, por bobeira, vi uma questão diferente. Não, essa questão aqui era fácil, gente, essa questão aqui era fácil, não tinha como errar, vai? Essa questão aqui, se alguém errou, foi por muita bobeira, porque ela não era difícil. Mas vamos ler o que essa questão nos diz. Ela fala assim: cada número que identifica uma agência bancária tem 4 dígitos N1, N2, N3, N4, mais um dígito verificador, N5. Isso aqui acontece mesmo, hein, gente? Em várias... Até no nosso documento, enfim... Por isso que quando você coloca um documento errado, rapidamente o sistema consegue reconhecer se está errado ou não, porque sempre tem esse código verificador aí. Todos esses dígitos são números naturais pertencentes ao conjunto de 0 até 9, né? Para a determinação de N5, primeiramente, multiplica-se ordinalmente os 4 primeiros dígitos do número da agência por 5, 4, 3 e 2. Respectivamente, somam-se os resultados e obtém-se. Ele deu uma formulazinha aí como é feito para ter esse dígito aí final, né? E aí fala, posteriormente, encontre o resto da divisão de S, né, dessa soma, por 11, denotando por R esse resto, e depois N5 vai ser a diferença de 11 menos o R, 11 menos esse resto. E aí fala, considere o número de uma agência bancária cujos 4 primeiros dígitos são 0, 1, 0, 0. Qual é o valor verificador N5 desta agência bancária? Gente, é só a gente substituir o nosso número, porque a gente sabe que o nosso N1 vai ser igual a 0, N2 igual a 1, o N3 e N4 igual a 0. E pronto, é só substituindo na formulazinha que está nos dando anunciado. É uma formulazinha bem fácil, porque quando tem multiplicação por 0, vocês já sabem o que acontece. Então, teremos que o meu S é igual a 5 vezes 0, porque o meu N1 é 0, a gente tem o número 0, 1, 0, 0, né? Então, 5 vezes 0, mais 4 vezes 1, mais 3 vezes 0, mais 2 vezes 0. Os zeros são ali na multiplicação, vai acabar zerando tudo, só sobra o nosso 4 vezes 1. Então, a soma desses meus valores é igual a 4. Bom, então agora vamos ver qual é o resto da divisão, né? De 4 dividido por 11. Essa é fácil, né? Então, 4 dividido por 11 vai dar 0 aqui e resta 4, né? Então, o nosso resto é o próprio 4.
Pra gente achar o valor, ele disse que o N5 era igual a 11 menos esse resto, que a gente já descobriu que o resto é o próprio 4. 11 menos 4 vai dar igual a 7. Então, nesse caso, o nosso código verificador, o meu N5, é igual a 7, alternativa C. Tcharam! E aí, o que acharam dessa? Tava tranquila, vai. Era uma questãozinha que vocês faziam em menos de 1 minuto, com toda certeza. Eu acho que muita gente acabou errando. Eu não sei, na verdade, porque mesmo se você esquecesse desse passo aqui, ó, também daria certo, porque o resto é o próprio número, né? Então, se você esquecesse dessa situação, o Enem ainda foi bonzinho. Porque se você esquecesse desse passo, também daria certo, né? Não entendi a divisão. Gente, a divisão é porque ele tá dizendo que a divisão de S por 11. E o resto é o que a gente vai querer. O resto é quando uma divisão não é exata. Então, 4 dividido por 11 não tem como a gente dividir. O resto é 0, né? Desculpa, o resto continua sendo o próprio número porque o 4 é menor que o 11. Então, por isso que tem essa divisão que nesse caso não precisaria porque é o mesmo número. Mas, se fosse um número maior, porque essa soma pode dar um número muito grande, né? Então, dependendo do número, teria um valor ali um pouquinho mais normal do que a gente colocar o resultado sendo 0, tá? Mas é por isso que eu fiz todos os passinhos aí, mas nesse caso não faria diferença. Tudo bem? E é isso, gente. Lembrem que a live está sendo gravada, estamos usando aí a prova cinza do Enem 2022 e vocês conseguem acessar depois no meu canal lá do YouTube. Perfeito! Por que tá multiplicando por 0? Gente, a gente tá usando essa formulazinha que o próprio enunciado deu pra gente. E ele tá dando quais são os valores. Então, eu tô só substituindo. O número era 0, 1, 0, 0. Então, eu tenho que multiplicar sempre por esses valores, né? Então, 0, 1, 0, 0. Foi o próprio enunciado que deu esses números aí pra gente. Tudo bem? Certo? E aí, chegamos... Não, falta bastante exercício. Achei que já tava na metade, mas ainda falta um pouquinho, gente. Mas agora os exercícios são tranquilos, vocês vão ver. Só alguns que são um pouquinho mais complicados, mas eu particularmente gosto muito da ordem da prova cinza. Eu acho que é uma ordem sempre muito boa que o Enem faz. Sou fã da prova cinza do Enem. Tudo bem? Bora para a próxima questão. Mandem aí um ok. Tá tudo certo pra gente passar para a próxima. De onde tirou o 7? Gente, o 7 foi de 11 menos 4 igual a 7. Foi o resultado da nossa subtraçãozinha, que está aqui. Certo? Então, vai lá. Qual você acha ruim? Gente, é brincadeira, tá? As provas, a ordem das provas, eu imagino que é feita, entre aspas, de modo aleatório. Acho que talvez eles possam até manter uma... às vezes variando fácil, difícil. É porque eu sempre pegava a prova cinza no Enem. Eu sempre tive a sorte ou azar, não sei, de pegar a prova cinza. Mas não tem isso de uma ser melhor com a outra, né? Todas têm as mesmas questões e você pode resolver na hora que você quer responder elas. É só... porque eu sempre caía com a prova cinza. Então, criei um carinho pela prova cinza, tá? Mas vamos lá responder essa questão. Que é uma questão que fala um pouquinho de medidas, né? Ela não chega nem a ser exatamente a área mesmo, mas é uma questão mais de interpretação e medidas que ela é interessante, mas eu acredito que às vezes por bobeira algumas pessoas possam ter errado esse exercício. Mas vamos resolver comigo para vocês me falarem o que vocês acharam deles e se vocês erraram de bobeira ou não. Que fala assim: um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha desenhada na escala de 1,50, então essa escala significa que 1 centímetro do mapa, né, o centímetro, na verdade, desse desenho, dessa como fala? Planta, equivalem a 50 centímetros na realidade. Notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha
3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Eles sabem que os fabricantes do refrigerador indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo da limpeza, esse eletrodoméstico deve ser colocado em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais, então quanto em cima quanto dos lados, então direita e esquerda ter essa distância aí de 10 centímetros. O casal comprou um refrigerador que caberia no local e a ele destinado a nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura máxima em metros, respectivamente igual a... Bom, então, a primeira coisa que a gente sabe, né, é que o espaço que o casal vai destinar ao refrigerador tem essa medida de 3,8 centímetros de altura, né, e 1,6 centímetros de largura, conforme a maquete aí, né, a planta que esse casal fez. Então, vamos desenhar aí esse espaço destinado ao refrigerador, que eu tô desenhando assim, mas o meu computador vai arrumar aí esse nosso desenho. Então, eu vou esticar um pouquinho mais para ficar mais exatinho, tá? Então, ó, vou até pintar aí esse espaço reservado. Ah, não vou pintar não, vou ficar assim mesmo. Esse espaço que foi reservado para o nosso refrigerador, certo? Que é o quê? 3,8. Opa, ao contrário, né? Então, aqui 1,6. Gente, tá fora de escala, mas vocês fingem que tá proporcional, tá bom? Isso daqui, gente, tá em centímetro e relacionado ao nosso desenho na nossa planta. Mas a gente já pode converter, porque ele diz que na nossa escala, né, 1 centímetro equivale a 50 centímetros na realidade. Então, pra gente ter um valor mais preciso, a gente já pode, ó, multiplicar, né, isso daqui por 50, que vai ser o valor que realmente esse espaço representa na vida real, né, na realidade. Então, 1,5 vezes 50 dá igual a 80. 3,8 vezes 50 é igual a 190. Tudo bem? Então, essas informações que a gente tem, que o espaço destinado é de 80 centímetros por 190 centímetros, tá? Primeira coisa que a gente sabe. E agora, gente, a gente sabe que eles precisam, em vez de ter exatamente esse formato, né, eles precisam comprar a máquina que tem as distâncias que eles pediram. Então, ela precisa ter, né, um tamanho um pouquinho menor. Então, tem um espaço de 10 centímetros em cima e dos lados. Então, essa parte aqui, ó, precisa ter 10 centímetros. Essa parte aqui precisa 10 centímetros e essa parte de cima também precisa ser 10 centímetros. Então, eu só preciso subtrair esse valor de 10 centímetros do total, né, que eu tenho. Então, ó, aqui na minha largura, eu tô diminuindo 20 centímetros, então preciso tomar cuidado. Antes a gente tinha 80... Opa, gente, eu coloquei metros, mas não é metros não, hein, perdão. É centímetros. Eu tinha 80 centímetros, subtraindo 20 que eu precisei tirar, eu vou ter 60 aí da minha máquina. E a mesma coisa acontece do lado, mas aí eu vou tirar só de cima, não a parte que está somada na parede. Então, se eu tinha 190 centímetros, eu vou ter 180, tá? Então, ficaria 180 centímetros de altura e 60 centímetros de largura. Como eu quero em metro, eu preciso dividir por 100, né? Então, 1,8 metros e 0,6 metros. Alternativa A de amor. Tadã! E aí? O que vocês acharam? E uma das coisas que pode ter acontecido é justamente as pessoas marcarem a alternativa B, porque sem querer esqueceu que precisaria subtrair 2 vezes o 10, porque você tem 2 lados, direita e esquerda. Então, são 2 lados aí que você tem que tomar cuidado. Então, eu acho que esse talvez tenha sido um problema aí que as pessoas tiveram, ou até mesmo não ter convertido a escala no começo. Se você converte a escala no final, pode dar alguma bagunçadinha, né? Então, por exemplo, se você subtrair 10 centímetros do valor fora da escala, não faz sentido, né? Não dá certo, não daria certo o resultado. Então, tem que tomar cuidado aí com o que o enunciado está falando,
tá? Então, por conta da escala, poderia ter dado ruim. Então, eu sei que na prova vocês não podem usar marca-texto, nem nada de cor, mas sempre usem aí a caneta a seu favor. Eu sempre saía sublinhando tudo, circulando tudo, fazendo quadradinho em tudo. Então, usem e abusem aí. Vocês podem riscar a prova à vontade, né? Essa prova, se você sai num tempo apropriado, né? Um tempo, acho que é 30 minutos antes de acabar a prova, você pode levar a prova para casa, então não tenha medo de riscar a sua prova. Claro que seria bom você conseguir sempre ler a questão, né? Mas, assim, a prova é sua, então não tenha medo de sublinhar, de circular, de anotar. Usem e abusem aí a folha de rascunho de vocês, que no final dá tudo certo. Vocês acharam esse enunciado grande, gente? Nossa, vocês estão mal acostumados, então, porque tem enunciados bem maiores na prova do Enem, hein? Esse daqui eu não sei se eu consideraria ele grande. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. De onde veio esse 180? Daqui, gente, ó, a gente tinha 190 centímetros, a gente subtraiu 10 porque era o limite que ele precisaria ter, e aí ficou 180, certo? Qual matéria? Gente, estamos resolvendo matemática. Por aqui temos matemática no meu perfil, tudo bem? Em escala, sempre pode multiplicar o valor igual você fez, multiplicando 1,6 por 50. Sim, porque na escala é como se você fizesse, né, uma regrinha de 3. Então, aqui, 1 centímetro no mapa equivale a 50 centímetros na realidade. Então, 1,6 centímetros equivalem a quanto? Tá vendo que aqui você já tem a multiplicação? 50 vezes 1,6. Então, você já sabe que você pode multiplicar. Mas se você não visualiza isso, você pode colocar na sua regrinha de 3, que daí não tem erro. Tudo bem? Gente, então minhas lives de terça-feira normalmente começam 8 horas. Hoje, especificamente, eu tive que começar um pouquinho mais tarde, mas às 8 horas, nas terça-feiras, estamos por aqui. Tá certo? Então, vamos lá para a próxima questão da prova. Mandem um ok aí pra gente, se tá liberado, a gente passar para a próxima questão, gente. A próxima questão, eu não sei se vocês vão gostar. Eu acho que algum de vocês vão achar um pouquinho difícil. Mas ela é interessante, dava pra ser resolvida de outras formas diferentes. Vocês poderiam usar as fórmulas de combinação. Ou de um jeitinho que eu vou mostrar pra vocês, que eu espero que vocês gostem, que vocês entendam esse jeitinho que eu vou resolver essa questão, tá bom? Se qualquer coisa vocês gritam, mas eu acho que vai dar certo, eu acho que vocês vão conseguir entender. Que diz assim, vamos lá. Nossa, eu tô fazendo um live hoje num lugar diferente do que no meu quarto, né? Tipo, fazendo na minha sala. E aqui bate muita luz no meu tablet, eu não consigo enxergar nada. Mas vamos lá. Foram convidadas 32 equipes. Foram convidadas 32... Ai, gente, tô querendo grifar e não tá mudando. De novo. Foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol que foram divididos em 8 grupos com 4 equipes cada um. Sendo que, dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes do seu grupo. A primeira e a segunda colocadas de cada grupo seguem para realizar as 8 partidas da próxima fase do torneio, que falam que é as oitavas, né? Chamadas de oitavas de final. Os vencedores das partidas das oitavas de finais seguem para jogar as 4 partidas das quartas de finais. Os vencedores das quartas de finais disputam as 2 partidas das semifinais e os vencedores avançam para garantir a final. Bom, nada mais nada menos do que acontece já com o nosso futebol atualmente, né? Não é muito diferente do que muitos já estão acostumados. Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de, no mínimo, 3 dias entre 2 jogos por ela disputados. Ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, no domingo, só poderá disputar a partida seguinte
a partir de quinta-feira da mesma semana. O número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio é... Bom, temos que analisar caso por caso. Ó, primeira coisa, gente, a gente tem 32 equipes divididas em 8 grupos. Mas vocês concordam comigo que esses grupos, eles acontecem independentemente, eles vão acontecer simultaneamente. Então, mesmo que tiver tendo jogo do grupo 1, o grupo 2 vai estar jogando da mesma forma, igualzinho. Então, tipo, não vou precisar de mais dias para ter os jogos por terem mais grupos acontecendo. É que nem acontece numa Copa do Mundo. No mesmo dia tá acontecendo vários jogos de grupos diferentes. Concordam comigo? Então, a gente não precisa analisar todos os grupos. Basta a gente analisar um. Porque todos os outros vão estar acontecendo da mesma forma que esse um grupo e no mesmo dia que esse um grupo, por exemplo. Não precisa estar acontecendo tudo em dias diferentes, tá? Então, vamos analisar somente um grupo, que tem 4 equipes. Tá certo? Certito? Então, vamos lá desenhar aí esse esqueminha dos nossos grupos. Vou fazer aí um quadrado pra gente desenhar bem bonitinho aqui. Ai, senhor, veio errado. Pera aí, gente. Ui, não era isso que eu ia fazer. Ia fazer um desenho de retângulo aqui. Que é o nosso grupo, que vai ser dividido em 4, ó. Certo? Então, eu vou chamar os meus times, né, nesse meu grupo aqui, de A, B, C e D. Tudo bem? Então, ó, vamos ver quantas partidas aí a gente tem nesse nosso grupo. Porque cada um vai jogar contra uma pessoa do nosso grupo. Sempre vai ter esse joguinho, né? Então, por exemplo, o grupo A vai jogar com o grupo B. O grupo A vai jogar com o grupo C. O grupo A vai jogar com o grupo D. Aqui você poderia jogar já na fórmula de combinação, tá, gente? Mas eu vou fazer assim, sem a fórmula, pra vocês verem como vocês poderiam resolver sem usar a fórmula, tá? E diz assim, tá? O grupo A, tá. Aí o B vai jogar com C, o grupo B vai jogar com D e o grupo C vai jogar com D. Porque se a gente for fazer as outras combinações, eles sempre vão acertar, né? Tudo bem? Gente, eu acho que não tá certa aí essa alternativa que vocês estão falando, hein? Mas vamos ver por quê. Então, ó, gente, lembrem que os jogos, eles acontecem simultaneamente quando não tem jogadores iguais jogando. Então, se você tem 2 times diferentes nos jogos, eles acontecem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, esse daqui e esse daqui, então o AB e o CD podem acontecer ao mesmo tempo, porque são times diferentes jogando, concordam comigo? Então, acontecem ao mesmo tempo. A mesma coisa com esse daqui, né? O A contra o C e o B contra o D. Pode ser um jogo acontecendo ao mesmo tempo, porque não são times iguais que estão jogando. A mesma coisa com o AD, né? E o BC. São jogos que podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, comparando aqui na nossa fase de grupos ainda, a gente tem 3 dias para acontecer esses 6 jogos. Porque 2 deles estão acontecendo em um mesmo dia. Tudo bem? Então, vamos analisar primeiro essa nossa fase de grupos. Então, ó, pensem que a gente tem, então, o primeiro jogo, né? Que vai ser o jogo no dia que tá sendo, sei lá, o AB e o CD. Então, a gente vai ter esse primeiro jogo aqui. E aí, depois, esses jogadores precisam de o quê? 3 dias de descanso no mínimo, tá? Então, vamos supor aí essa nossa ordem aqui. Então, eles precisam ter descanso, descanso, descanso. 3 dias de descanso. Opa, vai ter outro jogo aqui. Então, vamos supor que é o jogo, sei lá, AC e o BD tá acontecendo nesse dia de jogo aqui. E aí, depois, eles vão ter mais dias de descanso, descanso, descanso. Aí, teremos outro jogo, que vamos supor que é o último que sobrou, né? O AD e o BC. E aí, depois, eles vão ter descanso, descanso, descanso. E essa aqui vai resumir a nossa fase de grupo, tudo bem? Nossa fase de grupo, que se a gente contar, gente, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dias já nessa nossa fase de grupos, tudo bem? 12 dias nessa minha fase de grupos. Ficou bem feia a minha letra, né? Mas tudo bem. Na fase de grupos, tudo bem? Então, vou escrever aqui.
fase de grupos. Tá bom? E aí, vai ter 2, né, times que vão sair para começar a jogar as oitavas de finais. Mas lembra que nesse momento eles começam a jogar com outros grupinhos aí, então os jogos vão se juntando, né, se intercalando, mas acontecem ao mesmo tempo, porque não são mais times iguais jogando os mesmos jogos, tudo bem? Eles vão jogar só um jogo. Então, nas oitavas, a gente vai ter mais um jogo aqui, então aqui é um jogo das oitavas. Tudo bem? Tem o jogo das oitavas. Vamos ter 3 dias de descanso. Aí vai ter o jogo das quartas de finais. Das quartas. Aí vai ter descanso, descanso, descanso. Aí a gente vai ter o jogo da semifinal. Semifinal. Não sei se tá aparecendo pra vocês o que eu tô escrevendo, mas eu acho que tá. Da semifinal. E agora não vai caber, mas eu vou colocar aqui pra baixo. Aí vou ter descanso, descanso, descanso. E por fim, a final, né? Que eu vou colocar já um F aí pra aparecer. Tudo bem? Nossos joguinhos. Então, somando todos esses jogos depois da fase de grupos, a gente tem 1, 2, 3, 4. Todos os jogos não, né? Todos esses dias. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, mais 13 dias de todas as outras fases aí que eu tenho. Então, somando o 12 inicialmente, mais esses 13 dias seguintes, 25 dias no mínimo. Ai, meu Deus, subiu. 25 dias no mínimo para acontecer esse torneio, né? Esse campeonato aí nas formas indicadas para serem ocorridas. Então, a alternativa B de bola. Claro que o campeonato pode durar mais dias, né? Mas a gente tá supondo que eles estão seguindo à risca as especificações que eles deram. Tudo bem? E aí, o que vocês acharam? Mas lembrando que vocês não precisariam resolver exatamente dessa forma. Vocês poderiam usar em fórmulas de combinação, jogar na formulazinha. Eu particularmente achei assim mais fácil de pensar. Mas eu acho que partindo da ideia de que o enunciado fala, tem 32 equipes, 8 grupos, mas esses 8 grupos é uma informação meio inútil que você não vai usar na questão, né? Porque você tem que analisar apenas um grupo. Tudo bem? Tá certo, gente? Faz com a fórmula da combinação? É que, gente, não tem como... Assim, a fórmula da combinação aqui, não tem como você usar uma fórmula e chegar no resultado, entendeu? Em vez da gente escrever tudo isso, a gente conseguiria aplicar a fórmula. Então, por exemplo, aqui você tem combinação de 6 times que repetem 3 vezes, tudo bem? Com 3 jogos. Eu ficaria 6 fatorial. Só que, na verdade... Ah, não, eu acho que é isso mesmo. 4 fatorial, vezes 5 fatorial, vezes 3 fatorial. 3 fatorial. Ah, não. Aqui não daria certo, porque na verdade aqui é combinação, mas ela sem troca. Teria que pensar, gente, como usar a fórmula, mas não é uma fórmula que você vai colocar e vai sair no resultado, sabe? Você teria que usar 2 fórmulas somadas. Isso, aí alguém mandou aí no chat. Você teria que aplicar as fórmulas separadamente, porque tem vários casos que você poderia usar, sabe? Então, assim, depende muito da hora que você visualiza. Eu também não pensei como vocês poderiam aplicar, porque essa realmente foi a forma que eu achei mais fácil de a gente ver. Dá sim, gente, dá na forma, mas é porque não tem como você fazer direto, você tem que fazer separado, analisar caso por caso, porque aqui a gente não pode ter repetição, entendeu? A ordem não importa, tá certo? Mas, enfim, vocês nunca gostam de usar fórmula e agora vocês querem usar fórmula. Mas, enfim, vocês conseguiriam fazer aí por estratégia. Eu acho que talvez essa forma aí era mais fácil de você pensar do que a aplicar alguma fórmula, tudo bem? Que não tem, nunca vai ter na combinação uma fórmula pronta. Você sempre vai precisar pensar, gente. Eu sinto informar que sempre em questões de combinação nem a fórmula te salva. Você sempre tem que ter algum raciocínio ali por trás, mesmo usando uma fórmula. Tudo bem?
Então, bora pra próxima questão. Mandem um ok aí se tá tudo certo pra gente passar pra próxima. Eu achei engraçado que nessa ordem da prova do Enem, né, a prova cinza, ficou justamente as de combinação e probabilidade tudo pro final da prova. E tanto que a próxima questão também é de probabilidade. Então, a prova cinza deixou tudo pro final. 2 questões seguidas aí de combinação e probabilidade para vocês resolverem. Mas tá tudo bem, vai dar tudo certo. E na prova, se vocês não se sentissem seguros, vocês poderiam passar pra próxima e resolver as fáceis, porque as próximas realmente são mais fáceis. Ó, essa daqui, gente, que vem logo, era facílima. Ó, outra de probabilidade. Mas enfim, já tá dando spoilers aí das nossas questões. Vamos fazer essa primeiro. E depois a gente segue resolvendo aí a prova, tá? Então vamos ler esse exercício aqui. Peraí. As questões de probabilidade e combinação são consideradas difíceis? Olha, depende. Tem algumas questões de probabilidade que é tipo só aplicar razão. Então não é uma questão difícil. Então não tem como eu te dizer que sempre são questões difíceis, porque realmente tem questões que já caíram no Enem de probabilidade que era só colocar uma razão, assim, literalmente. Então probabilidade depende muito da situação que a questão propõe, certo? Mas vamos ver essa questão aqui e ver o que vocês acham, se vocês acham ela fácil ou uma questão difícil. E ela diz assim: em um jogo de bingo, as cartelas contêm 16 quadriculados dispostos em linhas e colunas. Cada quadriculado tem impresso o número dentre os inteiros de 1 a 50, sem repetição do número. Na primeira rodada, o número é sorteado aleatoriamente entre os 50 possíveis. Em todas as rodadas, o número sorteado é descartado e não participa dos sorteios das rodadas seguintes. Bom, até aqui, um bingo normal, né? Ele só tá contextualizando, né? Pra não dar nenhum problema. Tá contextualizando uma situação que vocês já devem estar acostumados ou já vivenciaram aí alguma vez. Caso o jogador tenha sua carta, o número sorteado, ele assina na cartela. Ganha o jogador que primeiro conseguir preencher 4 quadriculados que formam uma linha, uma coluna ou uma diagonal, conforme os tipos de ilustração na figura 1. O jogo inicia e nas 4 primeiras rodadas foram sorteados os seguintes números: 3, 27, 7 e 48. Ao final da 4ª rodada, somente Pedro possuía uma cartela que continha esses 4 números sorteados, ou seja, Pedro foi muito sortudo. Sendo que todos os demais conseguiram assinalar no máximo um desses números em sua cartela. Ou seja, as outras pessoas só tiveram um desses números e o Pedro já conseguiu logo os 4. Então, essas pessoas que tiveram um tão longe de ganhar, o Pedro tá bem mais próximo de ganhar ou ter possibilidade de ganhar, certo? Que diz assim: observe na figura 2 o cartão de Pedro após as 4 primeiras rodadas. A probabilidade do Pedro ganhar o jogo em uma das 2 próximas rodadas é... Como eu disse, gente, as outras pessoas só conseguiram marcar pelo menos um número, né? No máximo, um desses números. Então, nas 2 próximas jogadas, no máximo, elas fariam 3 pontos, né? 3 números ligados, nenhuma conseguiria ganhar. Então, nessa situação, só o Pedro ainda seria um possível ganhador nas 2 últimas próximas rodadas. Então, vamos pensar aí quais são as possibilidades que o Pedro teria para conseguir ganhar, certo? Então, ó, se a gente olha a cartela do Pedro, eu vou ter que descer um pouquinho mais. Se a gente olha na cartela do Pedro, a gente sabe que se ele tirar o número 12, o número 12, ele já ganha, concordam comigo? Certo? Então, primeiro, né, a gente tem 2 próximas rodadas, ou seja, o Pedro vai ganhar. Ou, né, então o Pedro ganha. Ai, meu Deus, saiu tudo do lugar, gente, perdão. O Pedro ganha na 5ª rodada ou na 6ª. Na 5ª rodada é fácil, gente, porque para o Pedro ganhar na 5ª rodada próxima que vem, ele precisaria necessariamente tirar o número 12, concordam comigo? Então, se o Pedro ganhar na 5ª rodada, ele tiraria, né, o número 12. Então, eu vou até colocar o 12 aqui de verdinho. E qual é essa probabilidade de ele tirar, gente? Se já foi 4 números de 50, então eu tenho 50 menos 4, sobram 46 números, né? Então,
Para sair o número 12, a gente tem uma possibilidade aí de 1 entre 46, né? 1/46. Muito bem, já vi que vocês colocaram no chat. Então, aqui ele teria a chance de 1/46 de ganhar na quinta rodada com o número 12, certo? Agora, na sexta rodada, gente, a gente tem que pensar que para ele ganhar na sexta rodada, primeiro que na quinta não poderia ter saído o número 12, porque senão ele já teria ganhado na quinta e não na sexta rodada, certo? Então, para ele ganhar na sexta rodada, concordam comigo que a gente tem 3 diferentes, entre aspas, possibilidades. Tipo assim, de 3 situações que poderiam acontecer. Ou seja, sair um número qualquer na quinta rodada, certo? Um número qualquer. E depois o número 12, tudo bem? Então, o número, sei lá, 50 e o número 12. Ou poderia sair o número 5 e o número 45, né? Na rodada 5 e na rodada 6. Ou poderia também sair o número 12 e o número 19, seguidamente, tudo bem? Então, eu tenho 3 situações que eu posso explorar. Mas também poderia sair o 45 e o 5, ou o 5 e o 45. Aqui a ordem muda, né? Porque um acontece na quinta rodada, um na sexta. Então, vamos escrever aí o que a gente tá pensando e o que a gente tá falando. Tudo bem? Então, eu vou colocar um aqui que pode ser qualquer número. Tá certo? Então, vamos fazer por partes. Vamos pensar... Agora, a gente tá analisando a sexta rodada, gente, que tem mais situações que podem acontecer aqui na sexta rodada. Tudo bem? Então, vamos lá. Na sexta rodada, gente, como a gente disse, para ele ganhar na sexta rodada, na quinta rodada, não poderia sair o número 12. Concordam comigo? Porque daí, senão, ele já teria ganhado. Então, não pode ter sido o número 12. Então, a gente tem quantas possibilidades para escolher aqui? A gente tem das 46, né? A gente tem 45... sobre 46 possibilidades. Porque eu tô pegando tudo que seria 46 sobre 46 avos, que é um inteiro, menos o 12, tudo bem? Então, eu tenho 45 possibilidades entre 46 para escolher aqui na minha quinta partida para não sair o número 12, tudo bem? Então, aqui a gente tá tirando o número 12 daqui, tá? Certo? Então, quinta rodada e... na sexta rodada, poderia ser qualquer número, tudo bem? Qualquer número, na verdade, qualquer número não, né? Seria o 12, né? Então, aqui seria o 12, mas enfim. Para sair o 12, a gente teria o 1, lembra que o E significa multiplicação, né? O 1 sobre 45, porque como eu já tirei uma bolinha na quinta rodada, eu tirei menos uma bolinha, se eu tinha 46 menos uma, 45. Tudo bem? Então, aqui é a minha primeira situação aí hipotética que eu poderia ganhar. Saindo qualquer outro número aqui, então o número X, e saindo aqui o número 12. Tudo bem? Minha primeira situação aí que a gente está analisando. Então, o número X aqui, um número qualquer, menos o 12. E aqui saindo o número 12. Tá certo? Agora, vamos ver a situação, gente, que a gente vai tirar o número 5 na quinta rodada. Opa, fiz com outro número. O número 5 na quinta rodada e o número 45 na sexta rodada. Então, ó, na quinta rodada iria sair o número 5 e na sexta rodada iria sair o número 45 para ele completar. Tudo bem? E aqui, a mesma coisa, certo? Eu vou ter, para sair o número 5, 1 sobre 46, que nem a gente fez no começo, vezes 1 sobre 45, porque eu já tirei o valor, né? Eu vou ter que diminuir aqui também. Mas vocês concordem comigo que na quinta partida, em vez de ser 5 e 45, poderia ser 45 e 5. Muda, hein? Então, é como se eu tivesse que multiplicar esse valor aqui todo por 2 também. Certo? Faz sentido? Porque a ordem altera, né? Se saiu 5 na quinta rodada, é diferente do que saiu 45, mesmo que o final seja igual. Não importa a ordem também, né? Então, seria 5 e 45 ou 45 e 5. Tudo bem? Faz sentido? Então, seria, né, 45 e 5 ou 45
Ou, desculpa, 5 e 45 ou 45 e 5. Um ou. Que seria a soma, né? Mas como soma é a mesma coisa que multiplicar por 2, a gente coloca um vezes 2 que faz mais sentido. Certo? E agora vamos pensar na situação que ele tiraria o 11 e o 19. Então, por exemplo, o 11 na rodada 5 e o 19 na rodada 6. E aí é a mesma coisa, certo? Ficaria 1 sobre 46 vezes 1 sobre 45. Mas a mesma coisa do de cima, poderia ser 11 e 19 ou 19 e 11, mudando a ordem. Então, eu também multiplico por 2. Tá? Então, essas são 3 situações que poderiam acontecer na minha rodada 6 para ele ganhar. E agora, eu somo tudo, porque eu tenho ou essa primeira possibilidade, ou essa segunda, ou essa terceira. Lembrem que o ou na matemática simboliza soma, certo? Então, aqui em cima também, né? Ou ele ganha na quinta, ou ele ganha na sexta, ou ele ganha daquela forma, ou ele ganha da outra. Não tem como ele acontecer 2 coisas ao mesmo tempo, tudo bem? Agora, eu preciso somar tudo isso que eu encontrei. E aí, a gente vai ter, né, lá do começo, 1/46, mais essa parte aqui, ó, que ele ganha com o número 12, por exemplo, mais 45 sobre 46 vezes 45. Gente, como aqui existem umzinho, a gente faz a multiplicação. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, lembram? Mais essa partezinha aqui, ó, que seria 2 vezes. Lembrem que o numerador multiplica, então 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. Embaixo também, 45 vezes 46. Mais a mesma coisa aqui, né? 2 sobre 46 vezes 45. Tá certo? Bom, opa, dei muito zoom aqui. A gente consegue perceber que dessas 3 últimas somas, ó, o denominador é todo igual, então a gente pode fazer aí um MMC sobre ele, que vai ficar bem mais tranquilo, porque a gente vê que nas alternativas 1/46 está separado. Tudo bem? Então, ficaria o quê, gente? 1/46 continua aqui, mais o denominador em comum, que é 46 vezes 45, né? Tá assim nas alternativas. E aí, mantém igual, né? 45 mais 2 mais 2 é igual a 1/46. Opa. Mais 45 mais 2 mais 2, 49 sobre... Nossa, tá feio minha letra, hein? 49 sobre 46 vezes 45. E a gente chega que essa resposta lindíssima aqui é igual a alternativa E de Enem. Tadã! E aí, o que vocês acham? Acharam difícil? Acharam mais ou menos? Vocês pensariam nisso? Vocês não pensariam nisso? Essa questão seria possível fazer em 3 minutos? Olha, eu acredito que sim. Se você tiver aí afiado em combinação, probabilidade, você conseguiria. Mas não, tem umas outras que é muito mais rápida e você economiza o tempo que talvez você pudesse gastar um pouquinho mais nesse exercício. Tudo bem? Dá pra pensar na combinação. A ordem não importa aqui, né? Se sair 11 e 19, é diferente de sair 19 e 11. Então, por isso que a gente até multiplicou por 2. Porque a gente tem que considerar essa ordem também. Tudo bem? Horário das lives. Gente, a gente tá fazendo lives de terça-feira às 8 horas. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, mas a nossa programação é terça, 8 horas. Tudo bem? Estamos quase, gente. Faltam só mais 3 exercícios. E os últimos não são difíceis, eu juro. Só na terça? Sim, por enquanto tá sendo só na terça as lives de exercício. Mas mais perto dos vestibulares eu faço mais lives pra vocês, mais dias da semana, tudo bem?
Mas lembrem que a live tá sendo salva e eu vou postar lá no meu canal no YouTube, a Menina da Matemática. Combinado? Vocês podem me seguir por lá. Análise combinatória e probabilidade são assuntos muito recorrentes no Enem, ou alguma só? Olha, são assuntos que costumam aparecer, mas em, tipo, 3 questões no máximo, estourando. 3 questões, 2 questões, 4 questões, e são questões normalmente consideradas difíceis. Como eu falei, tem algumas questões de probabilidade que já caíram, que eram muito fáceis. Que era tipo, por exemplo, você tem... Era uma questão que era mais ou menos assim, não desse nível, né? Tinha que analisar um gráfico, mas era tipo, você tem 15 pessoas na fila pra conseguir um remédio. Qual é a probabilidade do João conseguir esse remédio se ele tá em tal lugar? E era só você colocar literalmente 1 sobre o total. Era tipo essa questão de probabilidade, fazer uma razão. Então, às vezes, probabilidade no Enem é fácil, então não se assustem se vocês verem probabilidade. Ai, meu Deus, quero pular. Sempre lê a questão, porque tem algumas questões que realmente são muito fáceis e só de interpretação. Tá? Então, é isso. Mas algumas são complicadas, então depende muito do seu domínio, depende muito de se você já resolveu a prova. Eu deixaria sempre pro final as questões, mas não necessariamente são sempre difíceis, né? Mas eu deixaria pro final também, caso você não consiga quando você bater o olho pra ler. Tá certo? E é isso, gente. Vão dando muito like aí na live pra chegar pra muita gente. Essa é a minha última live resolvendo o Enem 2022. Estamos indo pros 3 últimos exercícios da live e de hoje. Bora? Mandem um ok aí no chat. E a gente passar pra próxima. A próxima questão, gente, ela era bem facinho. Era de interpretação de gráfico. E tinha que tomar um pouquinho de cuidado, porque era uma questão que, quando você bate um olho, quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? A gente vê um 0 no gráfico e aí conta onde o gráfico bate no 0, né? Então, 1, 2, 3, 4. E aí você vai lá e marca 4. E erra de bobeira, porque você não leu toda a questão para você poder analisar o gráfico. Então vamos lá ver aí o que esse gráfico está nos mostrando. E ele diz assim: uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina de acordo com a expressão V igual a T ao quadrado menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura. Para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Quantas vezes a velocidade de pisão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Cuidado, gente! A gente quer saber quantas vezes a velocidade se anulou. O nosso gráfico aqui, ele tá em temperatura em função do tempo. O gráfico não tá falando nada de velocidade. Então, esse 0 que tá aqui, ele tá falando da temperatura, né? Quando a temperatura atinge 0 graus. Não é a velocidade que fica nula. Então, cuidado com o que o gráfico tá falando. Se por acaso, em vez do T aqui fosse a velocidade, né? Aí sim, é só você contar os pontinhos que atingiam o 0. Mas não é o caso. A gente precisa analisar essa formulazinha mesmo que ele deu pra gente, ó. Que o V é igual a T ao quadrado menos 4. E a gente quer descobrir, né, quando que o V se anula. Então, qual a temperatura que precisa chegar para o V se anular, né? A velocidade ficar 0. Então, seria, né, T ao quadrado menos 4. A gente passa o T para o outro lado e a gente consegue tirar o sinal, né? Se a gente for passar o 4 de qualquer forma. T ao quadrado igual a 4. Lembrem que quando a gente vai passar a raiz para o outro lado, a gente fica com T igual a mais ou menos 2.
Porque t sendo igual a 2, t ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado é igual a 4. T sendo igual a menos 2, a gente tem a mesma coisa, porque t ao quadrado é igual a menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 dá igual a 4. Então, a gente tem dois possíveis valores que dariam certo a nossa equaçãozinha. E é quando t é igual a menos 2 ou 2. E aí, é esse valor que a gente quer usar, tudo bem? Então, ó, quando t é igual a 2, que seria aqui nessa linha, e quando t é igual a menos 2. E aí, a gente é só contar onde o gráfico bate aí nesses nossos valores. Então, aqui a gente tem uma vez passando aqui, uma vez passando aqui, outra vez passando aqui, outra vez passando aqui, outra vez passando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes onde a nossa temperatura chegou em 2 graus e menos 2 graus. Assim, a nossa velocidade vai se anular 5 vezes. Alternativa E de Enem. E aí? O que vocês acharam dessa? Eu já vi que alguém falou que errou sem querer de olhar esse zero aqui e olhar quantas vezes o gráfico cortava o zero. Então, cuidado, gente, cuidado, analisem o gráfico, vejam como que o gráfico tá dizendo. Então, aqui, ó, ele tá falando temperatura por tempo, não tá falando da velocidade, né, o que a gente quer descobrir. Então, tomem cuidado com esses pequenos detalhes para você não errarem de bobeira, tá? Sua live vai pro YouTube ainda hoje? Olha, eu acho que ainda hoje não, porque ela demora pra carregar. Como a live ela tem mais de 1 hora, ainda hoje não consigo. Mas amanhã de manhã, provavelmente, ela já está disponível. Tudo bem? Amanhã de manhã eu já tento colocar por lá, pode ser? Tá certo? Então é isso, gente. Essa questão aqui era ok, né? Só tinha que tomar cuidado aí pra não errar de bobeira esse gráfico. Então, vamos para as nossas duas últimas questões. A próxima questão também era de probabilidade. Mas, vamos ver o que vocês acham. Mas a última questão era fácil também, que era sobre mediana, né? Foi uma questão que viralizou também. Mas vamos resolver aqui esse exercício e ver o que vocês acham dele. Mas ele é muito parecido com o exercício do time de futebol que a gente fez. Tá acabando, gente. Essa é a penúltima de hoje, então aguentem firme essa questão, porque ela não é tão difícil. Você só precisa tomar um pouquinho de cuidado para não errar por bobeira. Então vamos ler aí o que o enunciado está nos dizendo, que ele diz assim: a World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos times vencer é sempre meio. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? E aí vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no outro. Gente, a gente tem um grupinho aqui. E a gente pensa que a gente tem, sei lá, o time A e o time B, né? Os dois times que chegaram a esta fase. Então, a gente vai contar que o time A é aquele primeiro que vai vencer os jogos que ele tá perguntando, né? Qual vai ser a probabilidade desse jogador, né? Desse time, na verdade, que foi o primeiro a vencer no final também. Então, a gente sabe que o time A, vencendo o primeiro, ele precisaria ganhar, no mínimo, 4 jogos para ser campeão. Então, um primeiro cenário que a gente teria é que o nosso time A vai ganhar todas as outras partidas. Então, ele ganha a primeira e ganha as outras 3. Então, só dá A. Ponto. Já ganhou 4 vezes, acabou. Mas a gente tem um cenário de que, sei lá, o A ganhou a próxima, mas aí veio o B e ganhou também. Aí veio o A e ganhou de novo e ganhou de novo. Ou seja, terminou as 4 partidas ganhando aí 4 vezes, mesmo que o B ganhou uma vez. Mas a gente pode ter uma situação que o B vai ganhar 2 vezes. Então, o B ganhou, o B ganhou de novo, aí veio o A e ganhou 3 vezes seguidas.
Mas aí também pode ter uma situação que, sei lá, o B ganhou, o A ganhou, o B ganhou, o A ganhou, o B ganhou e o A ganhou. E aí vocês podem ver que essa aqui é a última possibilidade, porque a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, que é o máximo que esses jogadores poderiam ganhar. E se você olhar, gente, sempre a gente vai ter o A terminando ganhando, porque é assim que diz, né? Sempre quando ele chegar em 4 partidas que ele ganha, acaba. Então esse A final sempre é fixo, certo? Mas vocês concordam que aqui no meio sempre poderia mudar? Porque aqui vai, o A ganhou, o B ganhou, o A ganhou. Mas também a gente poderia ter de outro formato. Então, sei lá, o B ganhando aqui, o A ganhando aqui, A ganhando aqui. Ou a gente poderia ter o A aqui, o A aqui, o B aqui. Sempre essas partezinhas do meio, elas podem permutar. A única coisa que não permuta é o final, porque sempre tem que ser o ganhador, né? O ganhador sempre vai terminar aí as partidas. Então, essa parte do meio sempre muda. Tudo bem? Tá certo? Então, agora aqui que entra a nossa formulazinha, né, da nossa permutação, né? Porque eles vão permutar. Então, ó, eu tenho aqui... Na primeira não tem como permutar, né? Porque aqui é A, então, enfim, vai depender da ordem. Então, continua sendo só um aqui, né? A gente tem uma possibilidade. Tudo bem? Aqui, na segunda, a gente tem, ó, 3 casinhas para permutar, certo? Então, eu tenho uma permutação aqui, né, de 3 fatorial sobre... Só que o A tá repetindo 2 vezes, então, sobre 2 fatorial. Tudo bem? Assim, isso daqui é igual a 3. Certo? Vou mudar a cor porque eu acho que assim fica meio ruim, mas vou deixar essa daqui e aí depois a gente muda. Aqui, gente, a gente tem 4 espacinhos para permutar, então 4 fatorial. O B repete 2 vezes, então 2 fatorial. Vezes o 2 fatorial também, porque o A também repete 2 vezes. Tudo bem? E isso daqui vai dar igual a 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial, que eu vou cortar com 2 fatorial aqui embaixo, então vai ficar 4 vezes 3 sobre 2. Acho que tá cortando essa parte, né? Tá cortando, gente. Então, peraí que eu vou dar um zoom e trazer mais pra cá. Pôr pra baixo, então. Ai, não consigo pôr pra baixo. Peraí, gente. Tá pegando a folhinha. Mas tudo bem. Então, ó, esse resultado aqui vai dar igual a 6. Tá certo? Vou começar a fazer pra baixo, porque não deu certo eu fazer pra cima. Na verdade, eu vou puxar assim, tudo pro lado, então. Tá? Agora sim, vocês estão conseguindo ver. Aqui embaixo, ó, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 casinhas pra gente permutar. Então, 5 fatorial sobre 5 fatorial sobre... O B vai repetir 3 vezes, então 3 fatorial, sobre o A, que repete 2 vezes, então 2 fatorial. Isso aqui vai dar igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial sobre 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, então dá 2. Cortamos 3 fatorial com 3 fatorial, sobra 4 vezes 5 dá 20, dividido por 2 dá 10. Tudo bem? Perfeito? Bom, então aqui a gente descobriu, né? Quantas combinações podemos fazer em cada jogo, né? Quantas combinações temos possíveis no total. Lembrando que ainda a gente tem que colocar a probabilidade, né? Porque a probabilidade desses jogos, desses times ganharem sempre vai ser meio, segundo o próprio enunciado, né? Desse time vencer sempre é meio. Então, a gente tem que agora adicionar esse valor aí à nossa questão também, né? Porque a gente quer saber a probabilidade, certo?
Então, vamos analisar aí caso por caso, né? Eu vou chamar o primeiro aqui de 1, o segundo de 2, o terceiro de 3, esse aqui de 4, tudo bem? Então, ó, no 1 a gente tem uma vez, né? Uma possibilidade aí de combinação, vezes o A tá jogando 3 vezes, então são 3 jogos, que seria o meio vezes 1/2 vezes 1/2, que são os 3 jogos que o A tem a probabilidade de ganhar. Isso aqui vai dar 1/8, né? E aí, se você for perceber, gente, ele tá jogando 3 jogos e tá multiplicando 3 vezes. Então, é a mesma coisa que se eu colocasse, né, 2 elevado a 3. Tudo bem? No 2, acontece a mesma coisa. Só que a gente tem o quê? Uma permutação dentro, né? A gente tem uma troca dentro também, que a gente viu que tem 3 possíveis situações para acontecer nessa situação que a gente colocou 2 ali. Então, tem que multiplicar tudo por 3. Como eu tenho 4 jogos, a gente vai ter a probabilidade de cada jogo o time ganhar, que vai ser 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, ou seja, 1/2 elevado a 4. E isso daqui vai dar 3 vezes 1, 16avos, 3 16avos. Tudo bem? E assim por diante, gente. Na terceira situação ali, a gente tem 6 casos possíveis, né, e ordens possíveis de jogo, vezes 1 sobre, como eu tenho 5 jogos, eu teria que multiplicar 5 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 5, que dá 6 vezes 1 sobre 2 elevado a 5 dá 32. 6/32avos. E por último, 10 vezes, tenho 6 jogos, então 2 elevado a 6. 6 vezes 1 sobre 64. Opa, 6 não, perdão, gente, 10. Então vai ficar 10/64avos. E agora é só eu somar tudo, certo? Porque ou ele ganha do primeiro jeito, ou ele ganha do segundo jeito, ou ele ganha desse terceiro jeito, ou ele ganha do quarto jeito. Então, eu tenho que somar todas essas frações, certo? Vou pôr um pouquinho aqui pra cima para caber aí a nossa soma. A gente vai ter, então, 1/8 mais 3/16avos mais 6/32avos mais... Nossa, tá muito ruim aqui pra me enxergar. 10/64avos. Tudo aqui é múltiplo de 2, né? Então vai ficar fácil. A gente sabe que 64 vai ser aí o meu denominador. E fazendo MMC, a gente chega, né? Que vai ser 64 dividido por 8 vezes 1 vai dar 8. Mais 64 dividido por 16 vezes 3 vai dar 12. Aqui vai dar 12 também. Mais 10. E aqui teremos 42/64avos. E se a gente olha na alternativa, cortou aí para vocês? Não sei se vai cortar o que eu tô escrevendo. Cortou para vocês, mas eu vou colocar aqui para baixo. Então, somando isso, teremos 42/64avos. Não precisamos simplificar, porque se a gente olha na alternativa, é a alternativa C de certo. Tcharam! E aí? Difícil? Fácil? Mais ou menos? Mas, gente, fiquem tranquilos. Especificamente nessa ordem da prova simples, as questões de probabilidade e combinação ficaram tudo no final. Então, nessa live pareceu que, meu Deus, cai muita combinação e probabilidade no Enem. Mas não, é porque as questões ficaram tudo para uma live só, tá? Então, fiquem tranquilos. Que o Enem normalmente não tem esses estilos de questões, só caiu tudo numa mesma live. Por isso que na live de hoje a gente fez bastante questões de probabilidade e combinação. Mas no Enem elas são 4
3 questões que aparecem, então fiquem calmos, que a maioria das questões do Enem são realmente mais simples e mais fáceis de serem resolvidas, então não se assustem com as lives de hoje, tudo bem? Porque teve questões mais complicadinhas. Mas a última questão da live de hoje é uma questão de mediana, que ela também viralizou na época, tá? Ela viralizou na época porque muita gente errou de bobeira. E o Enem deu essa questão para finalizar a prova do Enem, na parte cinza, né? Que ela era a última da prova cinza do Enem, para finalizar com chave de ouro. Então você não pode errar essa questão de bobeira, que era uma questão de mediana, que é um assunto que está aparecendo bastante nas provas do Enem, né? Então nesse último ano caiu mais de uma questão de mediana, acho que caiu 2 ou 3, se não me engano. Então, assim, já sabem que mediana é um assunto fácil, que vocês precisam saber pro Enem, né? Em um dia você já mata o que é mediana e já treina vários exercícios, então vocês precisam saber. Média, moda, mediana, principalmente. Moda não aparece com tanta frequência, mas teve Enem que já apareceu questões de moda, certo? Então vamos para a última questão da live de hoje. Resolvendo o Enem, a gente acabou e completa o Enem 2022. Então vamos lá resolver essa questão, peraí. Que diz assim. Vamos lá. O gráfico apresenta os totais da receita e despesas de uma empresa expressos em milhões de reais no decorrer dos meses de um determinado ano. A empresa obtém lucro. Isso aqui foi uma informação que o Enem deu para ter certeza que vocês iam acertar, mas teve gente que acabou errando mesmo assim. Então, ó, a empresa obtém lucro quando a diferença entre a receita e a despesa é positiva, né? Ou seja, entre os gastos e o valor que ele recebeu é positivo, assim a gente tem o nosso lucro. E prejuízo quando essa diferença é negativa. E aí pergunta, qual a mediana em milhão de reais dos valores dos lucros apurados pela empresa? Ou seja, quando a diferença entre receita e despesas for positiva, ele quer só a mediana em relação aos lucros, tá? Então tomem cuidado, que foi aqui que muita gente errou de bobeira. Pegou todos os valores do gráfico e aí já fez a mediana entre eles e aí errava sem querer. Tudo bem? Então, E aí é isso, gente. Tudo bem? Vamos ver aí o nosso gráfico onde a gente teve os meses de lucro. Vocês percebem que para ter lucro quer dizer que as receitas têm que ser maior que as despesas. Então nos gráficos a gente consegue já eliminar alguns meses que a gente não precisa analisar. Tudo bem? Então, ó, você percebe que fevereiro a despesa tá com um tracinho maior aí que a nossa receita. Então a gente já sabe que em fevereiro a gente não vai ter nenhum lucro aí na minha empresa, certo? Então aqui a gente não vai ter lucro, a gente pode desconsiderar. Em abril a gente também não vai ter lucro. Em outubro a gente também não vai ter lucro. E acredito que por enquanto são esses valores que não teremos lucro, certo? Ah, e também em agosto, não vi agosto aqui, ó. Agosto também não teremos lucro. Tudo bem? Então aqui agora a gente é só olhar a diferença, né? Então, por exemplo, de janeiro a gente teve uma receita de 6, que tá aqui em milhão de reais, tá? Mas teve, sei lá, 6 e a despesa foi 3, ou seja, eu tive um lucro de 3 aqui, ó. Então aqui a diferença é de 3 reais, então o lucro foi de 3 milhões, mas a gente precisa ficar falando, porque o gráfico todo tá nessa escala. Tudo bem? Ó, aqui em março a gente vai ter uma diferença de 1. Aqui em maio a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Aqui em junho, 1, 2, 3. Aqui em julho, 1, 2. Aqui em setembro, 1, 2, 3, 4. Aqui em novembro, 1. Dezembro, 1, 2, 3, 4, 4. E agora a gente precisa colocar em ordem decrescente, né? Só vou colocar todos os números pra gente não se confundir. Então, ó, 3, 1, 5, 3, 2, 4, 1 e 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores.
São de 8 meses que a gente teve o lucro. E agora eu preciso colocar em ordem crescente ou ordem decrescente. Lembrem que pra gente achar em mediana, precisamos sempre colocar em ordem crescente ou decrescente, como você preferir. Eu acho que ordem crescente é mais fácil da gente montar, né? Então vamos colocar aí em ordem crescente nossos valores. Então a gente tem o 1, né? 2 vezes 1 aparecendo, depois vem o 2, depois vem o 3, 3, depois vem o 4, 4 e o 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, se a gente tem um valor par de elementos, vocês concordam que eu vou ter 2 elementos centrais, que vai dividir o meu caminho no meio? Se eu for olhar aqui, meus 2 elementos centrais é justamente o 3, né? Então ficou 3 desse lado também, 3 desse lado, e os meus 2 valores é 3. Quando eu tenho 2 valores centrais, eu tenho que sempre fazer a média. Nesse caso, como é o mesmo valor, tipo, a média vai ser o mesmo número, tá? Mas supostamente que se fossem números diferentes, você precisaria fazer a média, né? Então você vai somar. Gente, aqui não precisa, tá? Eu só vou colocar pra se por acaso fossem números diferentes. E aí você faria a média. Então 3 mais 3 dá 6, dividido por 2 dá 3, porque esse caso o número era igual, certo? Mas se fosse, sei lá, 3 e 4, você faria a média 3 mais 4 dividido por 2, certo? Então, aqui a mediana dos lucros dessa empresa é 3. A alternativa D de dado. E diretamente o último exercício da nossa questão do Enem 2022. E agora chegou várias pessoas na live. Na minha última questão do Enem 2022. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês essa resolução aí. Nesse tempinho que chegou mais gente, vou deixar o chat para vocês tirarem alguma dúvida e alguma questão que vocês queiram perguntar. Mas lembrem que essa live foi salva, tá? Foi gravada e vai estar lá no meu canal no YouTube, A Mina da Matemática. Toda terça-feira teremos live aqui também, 8 horas. Resolvendo exercícios de vestibulares, tanto do Enem quanto de outros vestibulares diversos também.